Olá, gente querida, como vocês estão? Eu espero que bem, eu desejo e oro para que sim, vocês estejam bem. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para compartilhar o nosso devocional de hoje. E hoje, ainda em Romanos 12, a nossa série de reflexões dentro desse texto maravilhoso e incrível. Eu quero ler com vocês o versículo 11 e 12 apenas e te pedir que você não esqueça de deixar o seu like aí no YouTube, se essa mensagem chega até você dessa forma, compartilhar com alguém que você acha que precisa também ouvir e também comentar. Comenta aí, te edificou, foi uma bênção, enfim, e comenta também aquilo que você entendeu. De repente você deve ter visto algo que eu ainda não vi dentro do texto que nós vamos refletir. De repente você tem uma experiência para passar, algo para compartilhar. Compartilhe conosco, vai ser uma bênção ler e responder a sua mensagem. Então, vamos ao texto. Versículo 11 de Romanos 12 diz o seguinte: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Vejam que o apóstolo Paulo, seguindo aquilo que ele vinha falando ali no versículo 9 e 10 que nós estudamos anteriormente, que o nosso amor não seja fingido, que a gente odeie o mal e siga com o que é bom, que a gente ame uns aos outros como o amor de Cristo e que a gente se esforce para tratar uns aos outros com respeito. E nesse segmento disso que Paulo está falando, na sequência disso que Paulo está falando, de se esforçar para tratar as pessoas com respeito, de amar como Cristo nos ama, o apóstolo Paulo ele continua nessa mesma sequência, nessa mesma linha de raciocínio, de esforço. Ele fala de trabalho. Ele diz: trabalhem com entusiasmo. Encarem isso como um trabalho. A convivência, enfim, a vida que nós levamos no mundo, nós precisamos encarar isso como um trabalho, porque apesar de sermos servos de Deus, filhos de Deus, em João 4, a palavra que Jesus usa dizendo que os campos estão brancos e que nós devemos pedir, orar a Deus para enviar trabalhadores, a palavra em grego ali literalmente significa trabalhadores, pessoas, sabe, que desejam encarar a vida com esse espírito. É um trabalho, não é fácil. Engraçado que por mais que ali esteja escrito no grego, a palavra trabalho para nós, ela não vem do grego, ela vem do latim. Trabalho em português deriva a semântica da palavra tripaulium em latim. E o tripaulium era um instrumento de tortura utilizado contra os escravos, infelizmente, e contra aqueles que vocês, enfim, que as pessoas queriam punir. Acontecia muito em casos onde, enfim, você queria punir alguém e você pegava esse instrumento onde era um chicote semelhante àquele que usaram contra Jesus, um chicote com coisas amarradas na ponta, um pedaço de pau com tiras de couro, enfim, com algum tipo de corda, algo trançado na ponta de forma mais maleável e com pedaços de pedra, ossos, metais e coisas assim amarradas na ponta. E assim era surrado, né, a pessoa que se desejava punir. E literalmente a palavra a ser usada era essa: dê um trabalho, dê um tripaulium nele. E literalmente essa palavra tem um significado muito forte, porque trabalho é isso. Trabalho, de uma certa forma, é punição, é sofrimento. Não estou mentindo, não é o que acontece lá no livro de Gênesis, quando depois do pecado Deus amaldiçoa o homem e diz: agora, pois, do suor do teu rosto tu comerás. A partir dali, do pecado, da queda, o homem é punido com o trabalho. O trabalho tem e sempre teve essa semântica de punição. Tripaulium, instrumento usado para tortura. E o apóstolo Paulo, nesse espírito, nos aponta: olha, é isso aí mesmo. Machuca, fere, eu não vou mentir,
mas tentem fazer isso com entusiasmo. Tentem encarar essa dificuldade, se esforcem com entusiasmo. É duro, machuca, fere, mas trabalhem com entusiasmo. Não sejam preguiçosos, encarem isso. E assim você pode me perguntar, Digão, mas então, enfim, é difícil eu dar a minha cara para tapa nesse aspecto, sabendo que é isso, e eu ainda tenho que, sabendo que no mundo nós teremos aflições, como disse Jesus, eu ainda tenho que encarar isso com entusiasmo. Eu não devo ser preguiçoso, me acomodar, ficar quietinho na minha. Eu tenho que encarar, servir os meus irmãos, amar, tratar com respeito isso tudo como um trabalho, como algo que dói, e com entusiasmo, sim, com entusiasmo. Lembrando que Jesus fez isso tudo primeiro em nosso favor. Ele trabalhou em nosso favor, ele foi torturado em nosso favor, e ele fez tudo isso com entusiasmo. Não foi com preguiça, ele foi até o final. E o apóstolo Paulo vai dizendo: sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. De que forma nós conseguimos servir a Deus com o coração cheio de fervor? De que forma nós conseguimos trabalhar, mesmo sabendo que é dolorido, com entusiasmo? De que forma? No versículo 12, Paulo nos explica um pouco mais e diz que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos, orem sempre. O que faz com que trabalhemos com entusiasmo, o que faz com que não sejamos preguiçosos, o que faz com que sirvamos o Senhor com o coração cheio de fervor, mesmo diante das dificuldades, o que faz com que aguentemos firmes com paciência os sofrimentos, o que faz com que estejamos em constante oração diante de todas as dificuldades que a vida nos apresenta todos os santos dias. O que faz isso tudo é a esperança que nós temos. E a esperança que nós temos, o apóstolo Paulo diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. O motivo da nossa esperança, melhor dizendo, a esperança em si, a esperança encarnada tem nome. A nossa esperança se chama Jesus. O caminho de redenção que ele abriu, a poderosa salvação que ele nos deu, a graça, o favor imerecível, a misericórdia de Deus nos alcançando e nos cobrindo todos os dias. Como diz lá em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são as causas no plural de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós precisamos trazer sempre a essa memória o que nos dá esperança, como diz Jeremias em Lamentações 3. A esperança é Jesus e tudo que ele fez. Se nós mantivermos o foco em Jesus, nos lembrando de tudo que ele fez em nosso favor, a nossa força será renovada e conseguiremos trabalhar diante das dificuldades, servir ao Senhor com o coração cheio de fervor, sabendo da recompensa que nos espera de tudo que Jesus já fez, sabendo que iremos morar com ele, sabemos que Cristo em nós é a esperança e que ele já habita em nós. Isso fará com que nós aguentemos firmes os sofrimentos, com que nós nos mantenhamos grudados em Cristo em oração e que essa esperança nos mantenha alegre. Esse é o meu desejo sobre a sua vida, essa é a minha oração sobre a sua vida e sobre a minha vida, que esse motivo de esperança, que nós por nada nesse mundo venhamos perder o foco disso, do que Deus já fez em nosso favor em Cristo. Pai, em nome de Jesus eu quero orar nesse momento com os irmãos e irmãs, Senhor, por todo o Brasil, pelo mundo inteiro, por onde essa mensagem chegar. E eu oro que quem vá longe para a glória do teu nome, não importa que o meu nome seja lembrado ou não, isso para mim não faz a menor diferença. É um privilégio para mim ser porta-voz da tua palavra, e o que importa é que a tua palavra seja anunciada. E eu peço que ela entre com suavidade, Senhor, que invada cada coração, com suavidade, com sutileza, mas depois de instalada, que ela sacuda e gere um estrondo dentro de cada coração, nos mostrando a tua verdade e nos fazendo nos alegrar nessa esperança, fazendo assim com que tudo se torne mais fácil para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.